Olá, meu nome é Thiago Rached, eu sou cofundador e CEO da Letros, uma empresa de educação focada no desenvolvimento do letramento de estudantes brasileiros. Eu fui estudante do Teachers College, fiz mestrado em educação na Universidade de Columbia e a ideia desse vídeo é poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência. Eu tomei a decisão de fazer um mestrado fora do Brasil, porque eu queria realmente ter uma visão internacional. Inclusive, foi por isso que eu escolhi o mestrado. A minha escolha pelo Teachers College se deu depois de uma pesquisa bastante extensa, visita inclusive algumas universidades, e eu me identifiquei muito com o Teachers College por algumas razões. Acho que a primeira, pelo foco prático que a faculdade tem, apesar de ser uma universidade e uma faculdade que tem esse foco acadêmico muito forte, é a maior faculdade de educação dos Estados Unidos, o que permite uma diversidade de escolhas, de cursos, de matérias, de professores muito grande, e eu queria, na minha experiência de mestrado, ter essa experiência bastante diversa, poder explorar diferentes assuntos que me interessassem em educação. Um outro fator importante para a minha escolha foi o fato de estar em Nova York, não pela cidade em si, mas porque Nova York acaba concentrando uma variedade, uma diversidade de projetos, de fundações focadas em inovação e educação muito grande. E é uma cidade que historicamente investiu bastante em tecnologia dentro das escolas. Então, para mim, estar nesse ecossistema é algo que fazia muito sentido e eu me identifiquei muito com essa característica da cidade. No meu processo de application, de candidatura, ele tem, acho que algumas etapas padrão de um processo de application. No meu caso, eram 3 cartas de recomendação. Precisava da minha carta de apresentação, meu currículo, meu histórico acadêmico, o teste de inglês, o TOEFL, e no caso específico do curso que eu apliquei, você não precisava do GRE, que é uma prova padrão para mestrados de caráter mais acadêmico nos Estados Unidos, porque por se tratar de um mestrado que tinha como foco ser internacional, ser diverso, eles entendiam que solicitar uma prova que tem uma certa característica americana, privilegia, de certa maneira, candidatos americanos. E acho que esse processo, de maneira geral, ele foi muito rico no sentido de permitir um autoconhecimento que eu, sinceramente, não tinha até aquele momento. É fundamental se fazer uma reflexão. Eu recomendo esse processo, acho que independente de um application ou não, acho que poder parar e poder escrever sobre o seu momento, sobre o seu plano de carreira, sobre seus próximos passos na sua vida, acaba sendo um exercício sempre muito, muito enriquecedor. Algumas coisas me marcaram bastante. Acho que, de fato, é um ambiente de muita diversidade. O Teachers College e Columbia têm uma tradição, de certa maneira, bastante ativista a causas de direitos humanos. Os grupos universitários de estudantes, algumas organizações, alguns departamentos na faculdade se colocavam de maneira muito ativa, promovendo eventos, atividades que pudessem não só abordar o tema de direitos humanos numa perspectiva mais acadêmica, mas também numa perspectiva prática, né, de posicionamento político mesmo. Acho que isso eu tive bastante identificação, foi uma experiência muito rica nesse sentido também, poder estar nesse ecossistema que tinha uma vocação política e social muito forte, muito clara. O meu propósito de estudos, indo para o mestrado, foi me preparar para uma fase seguinte, que é a fase de empreender. O meu histórico anterior ao mestrado era um histórico de investimento na área de educação, investimento privado. Então, o Teachers College foi muito importante para que eu pudesse ter uma experiência acadêmica que pudesse conversar com os meus próximos passos. Então, o meu olhar dentro do curso era sempre, de alguma maneira, tentando entender como que aquilo que eu estava aprendendo naquele momento ia servir como referência para essa minha trajetória empreendedora. Uma coisa que, para mim, assim, de maneira geral, foi muito marcante é o quanto educação é um tema complexo e é uma ciência
de certa maneira. Antes de ter uma experiência acadêmica no tema, acaba, de certa maneira, tendo um olhar para a educação que tende a ser um olhar mais intuitivo. De certa maneira, foi muito importante essa experiência para mim, para poder tangibilizar muito das crenças e das visões de educação que eu tinha, né, questionar muitas delas e conseguir ter um olhar sobre desafios, sobre oportunidades, projetos em educação com um olhar mais crítico. Olha, falando aqui de conselhos que eu poderia dar para quem está pensando em estudar no Teachers College, eu acho que é uma universidade, né, Columbia, e especificamente o Teachers College, ela tem essa tradição de ter um olhar social muito forte. Então, acho que esse viés, para quem de fato pensa em políticas públicas, impacto na educação brasileira, eu acho que tem uma tradição, acho que tem um grupo de professores, de disciplinas que ajudam a se preparar para um papel de impacto no setor de educação. Não necessariamente porque eles têm uma cadeira e conhecem muito da educação brasileira, não por isso, mas mais porque eles têm essa visão da educação como uma força de transformação de maneira genuína. E acho que para quem quer aplicar para a Columbia, assim, na minha experiência, foi uma experiência que foi muito rica poder interagir com as pessoas de lá antes do application. Eles foram bastante atenciosos comigo, com as dúvidas que surgiram ao longo do processo. Eu me senti bastante acolhido e apoiado para transformar essa experiência que eu tive lá numa experiência que pudesse ir além do desafio acadêmico. Foi realmente um período muito rico, não só no ponto de vista de aprendizado técnico, acadêmico, mas também no ponto de vista social, de pessoas que eu conheci, de experiências que eu pude ter, de viver num ambiente muito diverso, e isso marcou muito a minha experiência. Então, acho que se você busca uma experiência que não seja exclusivamente acadêmica, né, mas que seja uma experiência rica em vários aspectos, eu acredito que o Teachers College é uma ótima opção. E claro que Nova York também ajuda, porque é um lugar muito diverso, muito rico culturalmente e torna a experiência ainda mais especial.